O nome dessa conferência é Transformadas pelo Propósito. E nós vamos falar hoje de propósito. Vamos entender na palavra de Deus o que é propósito. Mas antes da gente falar sobre o propósito e de entender qual o seu propósito, você precisa entender o que é identidade. Nós precisamos entender quem nós somos. Se eu perguntar para vocês aqui, quem é você? Que resposta você me daria? Quem é você? Alguém pode me responder? Amém. Glória a Deus. Ela sabe quem ela é. Né? Que exemplo lindo. Quando a gente pergunta quem é você, muitas pessoas respondem pela sua profissão, o que faz, que é mãe, que é isso, que é aquilo. E nós confundimos quem nós somos com o que nós fazemos. Quem nós somos não está refletido naquilo que não tem essa vinculação com o que eu faço necessariamente. O que eu faço é consequência, mas não define quem eu sou. Identidade tem a ver com essência. Na palavra de Deus, lá em Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus, ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Logo, para eu entender quem eu sou, eu preciso entender primeiro quem Deus é. Se eu fui criada à imagem e semelhança de Deus, o primeiro passo para eu entender quem eu sou passa pelo entendimento de quem Ele é. Precisamos descobrir quem somos em Deus para entendermos de fato qual é a nossa identidade. Deus, hoje, Ele é tratado por muitas pessoas como um Deus que eu defino para mim o que é mais confortável. O meu Deus. E ali eu coloco os atributos do meu Deus, do Deus da Carla, né? E eu passo a criar um Deus que não é o Deus da Bíblia. Então, para eu entender quem eu sou, eu tenho que olhar para o Deus da Bíblia. E eu tenho que entender quem de fato Ele é. Deus, Ele é Espírito. Deus é infinito. Deus é eterno. Ele é imutável. Em seu ser, Ele é sabedoria. Deus é poder. É bondade. É justiça. Deus é santidade e é verdade. Eu acabei de falar para vocês os 10 atributos de Deus. Muitas pessoas falam, Deus é amor. E ali dentro daquele amor cabe qualquer coisa. E isso não é verdade. Deus, ele não é apenas amor, mas ele também é santidade, justiça, bondade, poder e verdade. Entendendo quem é Deus, nós entendemos quem nós somos e para que nós somos criados. Qual é o fim do homem? Para que o homem foi criado? A Bíblia diz que o homem foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Lá em Romanos 11:36 diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. 1 Coríntios 10:31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isaías 43:7 diz, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Em certo momento da minha vida, eu disse a seguinte frase, eu era solteira, eu queria casar, queria encontrar alguém, né? Eu já era cristã, e aí eu não encontrava, né? Olhava para um lado, para o outro, meu Deus, não vai dar, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente coloca o nosso desejo, o desejo do nosso coração no centro e não Jesus. E ali a gente passa a desejar mais algo do que o próprio Deus. E o nome disso é idolatria. E quando a gente está no estado de idolatria,
A resposta que vem para a gente é a resposta de acordo com o ídolo do nosso coração. Não vem resposta do alto. Eu demorei muito tempo para entender isso. E eu era solteira, né? Eu já tinha mais de 30 anos e eu dizia assim, mas eu nasci para ser mãe. Como é que eu vou ser mãe se eu nem casei ainda? E uma mulher de Deus olhou para mim e disse, não, Carla, você não nasceu para ser mãe. Você nasceu para glorificar a Deus. Quando eu entendo isso, quando eu tenho como base o motivo e o propósito para o qual eu fui criada, todas as outras coisas ganham o sentido real que elas devem ganhar na minha vida. Você não foi criada para ser mãe. Você não foi criada para ter sucesso profissional. Você não foi criada para, enfim, ser médica ou ser professora. Você foi criada para glorificar a Deus e para gozá-lo para sempre. Para se alegrar nele para sempre. John Piper diz que Deus ele é mais glorificado em nós quando nós somos mais contentes nele. Quando eu encontro contentamento em Deus, eu estou glorificando. A palavra de Deus diz, alegrem-se. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. Alegria é fruto do Espírito. Quem está cheio do Espírito é alegre. E nós glorificamos a Deus quando encontramos alegria e contentamento nele. Aquilo que Paulo encontrou quando ele disse, a graça me basta. É suficiente. Cristo basta. Ele é suficiente. Será que essa é uma verdade para todas nós hoje? Cristo é suficiente para você? Ou você precisa de outras coisas ou de outras pessoas para ter alegria? Só vive o propósito de Deus quem entende quem é nele. Primeiro passo. A sua identidade em Cristo. Nossa amada irmã disse, eu sou filha amada de Deus. Quando ela tem esse ponto como identidade, como essência de quem ela é, as coisas passageiras, ruins, muitas vezes acontecem na nossa vida, mas passageiras, vão ganhar a proporção de foco que elas devem ganhar. Se eu disser que eu sou médica, por exemplo, no dia que eu me aposentar, eu vou ser o quê? Nada? Eu não posso firmar minha identidade em coisas que passam. Quando eu ainda era solteira, eu passei por todo esse processo de entender quem eu era, e em um dado momento da minha vida, Deus ministrou o meu coração. Que, embora casada, solteira ou viúva, eu ainda assim glorificaria o Senhor em todas as circunstâncias da minha vida. Quando eu fui diagnosticada com uma doença grave, que eu podia ficar sem andar, eu perdi a visão de um olho, foi o primeiro sintoma que eu tive. E essa doença, como ela é no sistema nervoso central, eu posso vir a perder fala, movimento. É um risco que eu corro se eu não cuidar da minha saúde, essa doença progredir e eu vir a ter essas sequelas. Né? Em qualquer área do corpo eu posso ter sequela. E no dia em que eu descobri essa doença, que eu fiz o tratamento da minha visão, que eu fiquei acamada, durante 1 ano eu tive que me tratar, até me recuperar. Né? Totalmente recuperei, glória a Deus, a visão do olho. Glória a Deus. E eu deitada na cama, eu trabalhava muito, eu era muito autossuficiente, tudo eu fazia, tudo eu resolvia. Eu precisava muito pouco de Deus. Eu orava às vezes depois que as coisas davam errado, não orava antes para perguntar para Deus, né? E eu deitada naquela cama, eu entendi que o meu fôlego de vida depende da vontade dele, depende da presença do Espírito dele. Eu disse, por que até agora eu me achei autossuficiente? Por que até esse momento da minha vida eu agi como se eu não precisasse de Deus? Falando o nome dele, professando o nome dele, cantando para ele, mas na hora de agir, eu agia sozinha. Eu não consultava a Deus, eu não colocava diante dele o que ele queria para a minha vida. Eu ocupava o meu tempo inteiro com as coisas que eu achava importantes e não com as coisas que ele queria que eu fizesse. Então, naquele momento, deitada naquela cama, eu pude entender que
eu nasci para glorificar a Deus. E eu fiz uma oração. E eu disse para o Senhor, meu Deus, mesmo se eu ficar sem falar, se eu ficar sem andar, se eu ficar sem a minha visão, ou sem qualquer outra parte do meu corpo funcionando, eu ainda te glorificarei. Porque eu nasci para te glorificar. Eu aprendi no momento de dor, mas nós podemos aprender isso no amor. Sem precisar de uma doença, sem precisar de uma perda. Nós podemos sim nos render ao coração do Senhor hoje, entregar para Ele a nossa vida. Aquele desejo do seu coração que tem colocado Deus de lado e esse desejo no centro, entrega para o Senhor hoje. Aquilo que tu tem pedido o tempo inteiro para Ele, entrega para Ele. É um filho. É o teu filho que não está aqui, que está vivendo uma vida, né, que não é a vida que agrada a Deus, e isso tem tomado a tua paz. Entrega para o Senhor. E coloca Ele assentado no trono do teu coração. E não os teus desejos, os teus pedidos e as tuas vontades. Muitas de nós, todas nós, eu acho, temos a nossa identidade deturpada ao longo da nossa vida. A nossa identidade ela pode ser deturpada de várias formas. Por meio de palavras, de abusos, de comparação entre irmãos, de rixas, de abandono materno ou paterno. Ali você passa a acreditar, por conta de algumas coisas que lhe foram ditas ou lhe foram feitas, que você é rejeitada, que você é inferior, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Mas eu queria te dizer essa tarde que você não é nada disso. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. O teu pai ou a tua mãe podem te abandonar, mas o Senhor jamais te abandonará. Você não é rejeitada. Você não é esquecida. Você não é inferior. Você é amada. Amada por um Deus que deu o seu próprio filho para que você tivesse vida eterna. Eu pergunto para uma mãe, qualquer mulher, quem é mãe aqui? Quem é mãe aqui? Ninguém? Nós temos várias mães aqui. A gente está vendo como a humanidade está hoje, corrompida, né, envolvida com todo tipo de coisas ruins, de mazela. Se aparecesse uma oportunidade para você, um anjo descesse e dissesse assim, Maria, Joana, Raimunda, Francisca, Bianca, eu vim aqui hoje para te dizer que você está vendo toda essa desgraça acontecendo aí fora. Se você der o seu filho para morrer por essas pessoas, elas vão ter a vida delas, a dívida delas paga e elas vão ser salvas. Você daria o seu bebê? Você daria o seu filho para que outros crescem, para que outros pudessem ser salvos? Você daria o seu filho sabendo que alguns anos depois disso as pessoas não lembrariam mais nem dele nem de você? Você daria o seu filho para morrer por pessoas que cuspiriam na cruz dele? Porque a Bíblia diz que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos salvou quando nós ainda éramos pecadores. A morte do Cordeiro, a imolação do Cordeiro é antes da fundação do mundo. Jesus não é um plano de Deus para corrigir um erro de Deus. Jesus é a criação de Deus e foi sacrificado Jesus antes mesmo da terra ser criada. Tudo já estava no plano de Deus. Ele já tinha dado, ele já tinha feito. O tempo para Deus é diferente do que é para a gente. Lógico, ele que criou o tempo. Então, o nível de amor que Deus nos concedeu foi esse. O nível de amor que nenhuma mãe aqui nesse lugar teria talvez coragem de abrir mão do seu filho, do seu bebê que você gerou, do seu grande amor, para que outros pudessem viver, sabendo que ainda por cima poderia ser que no futuro nem sequer se lembrassem dele, nem do sacrifício dele, e poderiam ainda rejeitá-lo, e poderiam ainda falar mal do seu filho. Será que você daria? Deus deu. É esse nível de amor que nós recebemos da parte de Deus.
Esse processo de transformação, né? A gente está falando aqui de transformação, transformadas pelo propósito. Gente, esse processo de transformação, ele não é automático, não é rápido. Ninguém vai sair daqui desse lugar transformada. Nós vamos sair daqui desse lugar com uma palavra no nosso coração, que é uma semente de transformação, para que nós coloquemos em prática ao longo da nossa vida e nós possamos ser dia após dia transformadas, mediante o quê? A meditação e a prática da palavra de Deus. Transformação é processo, e processo dói. Você abrir o seu coração para ser transformada, significa que você vai passar por um processo de dor. O que nós temos que entender é que o processo dói, mas o propósito cura. Para eu viver meu propósito, eu tenho que passar pelo processo. Para eu passar pelo processo, eu tenho que abrir meu coração e expor meu coração à dor. Porque eu vou ser confrontada. Essa palavra aqui, ela confronta. Ela aponta para o nosso pecado. E ela gera no coração daqueles que a recebem arrependimento e mudança de vida. Eu digo para vocês que por vários momentos da minha vida, eu pude passar por processos com Deus em que eu senti muita dor. Muita dor. Eu abri mão a Deus em oração, eu abri mão de coisas que eu queria muito. E aquilo causou muita dor no meu coração. Mas eu disse, Senhor, eu abro mão. Eu abro mão disso, eu abro mão daquilo. Para que o Senhor faça na minha vida o que o Senhor quer fazer. E eu digo para vocês mais, que quem passa pela dor do processo, quem morre, quem passa pela dor da morte, vai saber o que é a glória da ressurreição. A alegria da ressurreição. Porque Deus, Ele não te deixa na dor. Ele te tira, Ele te cura e Ele te leva a um lugar onde você nunca esteve. Ele te leva a um lugar mais alto, a um nível maior, que você só vai experimentar se houver entrega da sua parte. O que acontece com muitas de nós? No momento em que eu começo a ser confrontada, eu me fecho. Eu não aceito aquele confronto, porque dói. Então, quando começa a doer, você já viu uma ostra aberta com uma pérola dentro? Se você chegar perto, ela fecha. Você já viu um caramujo, um caracol? Na hora que você chega perto, ele se esconde dentro do casco imediatamente para se proteger. A tartaruga, com medo, ela vai se proteger embaixo daquela armadura. Se nós ficarmos embaixo dessa armadura a nossa vida toda, nós nunca vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enfrente seu medo e ande sobre as águas e vai encontrar Jesus. Porque Pedro afundou, mas ele foi o único que teve coragem de sair do barco. Os outros 11 discípulos não souberam o que significa andar sobre as águas, ainda que por um segundo. Eles ficaram no barco. Mas Pedro saiu. Ele enfrentou o medo dele e ele foi correndo para onde Jesus estava. E no momento em que ele afundou, ele tinha a mão de Cristo para levantá-lo, para erguê-lo e para salvá-lo. Só tem experiência com Deus quem sai do lugar onde está. Quem enfrenta o medo. Só vive o melhor de Deus para a sua vida. Quem enfrenta os seus pecados de frente. Às vezes a gente diz assim, eu tenho um problema. Não, amada, você não tem um problema não, você tem um pecado. A gente não pode dar para o pecado outros nomes. Pecado é pecado mesmo. E pecado é o quê? Gera o quê? Tem que gerar o quê no meu coração? Arrependimento, mudança de vida. Não dá para se adaptar a isso. Não dá, é porque eu tenho esse problema, então eu sempre faço isso. Não, amada. Isso é pecado, arrependa-se e mude. Você tem o Espírito Santo para lhe auxiliar. Jesus não nos deixou sozinhos. Ele nos deixou com o auxiliador, com o consolador, com o Espírito Santo de Deus. Esse processo de transformação, lá em 2 Coríntios 3,18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Rosto descoberto, você não pode cobrir seu rosto.
Você não pode chegar na presença de Deus com o rosto coberto, com os pecados encobertos. Ele sonda todas as coisas. Não fuja de Deus, que o seu caminho se torna mais demorado. O povo de Israel, ele podia ter atravessado aquele deserto em dias. Eles demoraram 40 anos, porque eles precisavam passar 40 anos sendo tratados no deserto. Uma geração inteira precisou morrer para Israel entrar na terra prometida. Com o rosto descoberto, se desnude diante de Deus. Se revele diante de Deus. Abra o seu coração diante de Deus. Para que você possa ser transformada de glória em glória. Até o dia da nossa partida, nós estaremos sendo transformadas. Esse processo, ele não acaba. A gente passa por uma dor, a gente faz uma entrega, a gente experimenta depois a vitória, a glória, a presença de Deus. Depois a gente passa por outro e por outro. Qual é a diferença disso? O que é que a Bíblia diz? A minha experiência na tribulação, a minha experiência com Deus me traz o que? Esperança. Por que que me traz esperança? Porque eu já sei vencer. Eu aprendi a vencer minhas batalhas com Cristo. Gente, quando eu aprendo, eu me lembro do meu primeiro namorado. Gente, eu sempre fui meio assim, dramática, sabe? Meio mexicana nas minhas coisas. Aí, eu tinha um namorado, tinha nada a ver comigo. Não estava alinhado com o meu propósito em nada. Aquela ilusão. Por isso que eu acho os jovens, eles têm que saber quem eles são rápido. Para eles não perder tempo com as escolhas erradas. Como eu era boba. Eu não tinha autoconhecimento, eu estava ali. Fui criada meio que numa bolha, com muito amor, com muito cuidado da minha mãe. Então eu era muito romântica, muito ingênua. E aí me apaixonei pelo cara da banda, o cara radical, que usava jaqueta de couro, que tocava, né? E aí, logicamente, nada deu certo, né? Mas no dia que eu terminei com ele, gente, eu chorei no meu quarto, me taquei no guarda-roupa e saí me arrastando, descendo no guarda-roupa, sentindo uma dor no meu coração, minha vida acabou hoje, o amor acabou pra mim. Gente, eu tinha 18 anos. A experiência traz esperança porque depois de um tempo eu comecei a ver o absurdo daquilo que eu vivi e o nível de drama e de exagero e de falta de noção que eu tinha. Nós vamos amadurecendo e vamos tendo experiência. Eu nunca mais vivi algo daquele nível. Porque logo depois disso, eu conheci a Cristo que eu não conhecia. E aí eu conheci o maior amor da minha vida. E aí eu fui entender o que é amor. Aí eu fui entender o que é ser amada. Quando eu me converti, eu só queria ler a Bíblia, eu queria ir para o monte, eu queria orar, eu queria jejuar, eu queria aprender. Eu era perseguindo quem sabia para me explicar. Eu queria muito ver jovens com essa mesma sede hoje. Não de balada gospel, mas sede de palavra. Os jovens não precisam de entretenimento, eles precisam de poder de Deus. Aquele que conhece o poder de Deus, aquele que pisa no santo dos santos, ele não quer viver em outro lugar. Mas para isso nós temos que estar embasados na palavra. Se você não estiver embasado na palavra, nós já vimos aí todo tipo de atrocidade ao longo da história sendo feita em nome de Deus por pessoas que manipularam e empregaram de forma até mesmo manipuladora mesmo a palavra de Deus. Então nós temos que ter zelo por essa palavra. Não espere ter um encontro com Deus sem ter um encontro com a palavra dele. Sem ler a palavra dele. Ele vai falar com você, é por aqui. É por aqui. Pela palavra. Romanos 12, 2, um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos transformados pelo quê? Pela renovação de quê? Da mente. Você quer ser transformada e viver o seu propósito? Pois comece a renovar a sua mente. Como é que eu renovo a minha mente? O que é que você tem assistido no seu celular? Quais são os vídeos que você tem visto? Filmes. Quais são as pessoas que você ouve? Com quem você conversa?
Quais são os livros que você lê? A sua cabeça está onde? Está nas coisas do alto ou está nas coisas da terra? A renovação da mente, ela só acontece por meio da palavra de Deus. Nós precisamos ler, entender e aplicar a palavra de Deus, porque aquele que conhece e não pratica, a Bíblia chama de tolo. É aquele que constrói a casa na areia, a primeira onda que vem derruba a casa e leva tudo. Então, é muito fácil você se amoldar ao padrão do mundo, à cultura, a fazer o que as pessoas dizem para você fazer sem questionar. Eu não sei se alguém aqui já chegou em um ambiente de trabalho, você chega e as pessoas estão fazendo a coisa de um jeito. Aí você senta na cadeira e continua fazendo aquilo ali do mesmo jeito. Eu já vi isso várias vezes. Sem questionar por que é feito daquele jeito. Por que não pode ser feito de uma forma mais eficaz, mais rápida, menos custosa, mais barata? As pessoas simplesmente repetem o que elas aprenderam com os pais, com as pessoas que faziam antes delas. Eu me amoldo ao padrão do mundo. O Ariano Suassuna, ele contou uma história muito engraçada. Ele diz assim, que ele sempre tomou café porque ele aprendeu que o brasileiro gosta de café. Aí ele tomava café. Tomava todo dia café. Porque no Brasil, né, a gente sabe que o Brasil, todo mundo acorda de manhã aqui, acho que 90%, 99% toma uma xícara de café. O brasileiro faz isso. Só que com 52 anos ele disse, eu descobri que eu não gostava de café. E ele disse, mas por que eu tomava todo dia ao longo de 52 anos da minha vida sem me questionar? Porque eu aprendi que o brasileiro gosta de café. Então eu tomava café, mas eu não gosto. Então a partir desse dia eu não tomei mais café. É muito fácil você se amoldar ao padrão desse mundo. A palavra de Deus, ela é resistência ao padrão que o mundo coloca. Mas eu só faço assim se eu ler a palavra. Não adianta eu vir para a igreja todo domingo, eu estar em todos os entretenimentos da igreja, no churrasco, na festa da mulher, na festa da colheita, na festa não sei de quem, e eu não leio a palavra. E eu não oro em casa. A Bíblia diz orai sem cessar. Medite na minha palavra de dia e de noite. Foi o que Deus disse para Josué. Seja forte e corajoso. Não te aparte do livro dessa lei, mas medita nele de dia e de noite. E aí você será bem sucedido. E aí você será bem sucedido. Como você tem nutrido a sua mente? O que você lê, o que você assiste, com quem você conversa? É uma pergunta que eu quero deixar para vocês refletirem. Como eu tenho nutrido a minha mente? Eu escuto fofoca? Eu falo da vida dos outros? Porque se eu escuto fofoca, eu também vou falar da vida dos outros. E esse é um costume que, infelizmente, existe dentro de muitas igrejas. De ser fiscal da vida do irmão. E esse papel não foi Deus que lhe entregou. Foi provavelmente o diabo, mas Deus não. Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu devo pensar em quê? Em tudo que é bom, em tudo que é digno, em tudo que é louvor. Gente, para eu pensar em tudo que é bom, eu tenho que ler tudo que é bom, eu tenho que ver tudo que é bom, eu tenho que ouvir tudo que é bom. Porque a minha mente ela é nutrida pelo que os meus sentidos conseguem captar. E o que os meus sentidos captam, na grande maioria das vezes, parte de uma decisão minha de estar naquele ambiente, de conversar com aquelas pessoas ou de assistir aquele tipo de programa. Como você tem nutrido a sua mente? Porque quem tem nutrido a sua mente com a palavra de Deus, quando o pensamento ruim vem, ele não fica. Porque você não deixa fazer ninho. Pensamento ruim vem na cabeça de todo mundo. Todo mundo pode pensar coisas ruins. Agora, tem gente que deixa o pensamento fazer ninho e se aprofundar e ganhar raízes. E você vai maquinando mal, vai pensando em vingança, vai pensando em só coisas cada vez piores por conta do pensamento que se instalou na sua mente. Mas se o pensamento ruim vier e você estiver preparado com a espada da palavra, você manda esse pensamento ir embora.
e ele não faz raízes na sua mente. Ele não vai gerar atitudes pecaminosas na sua vida. Colossenses 3:2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Será que a gente pensa mais nas coisas de Deus ou a gente pensa mais nas coisas dessa terra? A gente pensa mais no boleto que tem que pagar, na preocupação, no que vai fazer amanhã, no que vai fazer no fim de semana, em qual roupa vai vestir, o que é que vai fazer para o almoço. Ou a gente tem meditado nas coisas do alto, a gente tem pensado sob a perspectiva da eternidade. Um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E nós temos que pensar nesse dia. Como nós estamos nos preparando para esse dia. Então, o que é que nós vimos até agora? Preciso saber quem eu sou. Para eu saber quem eu sou, eu preciso saber quem Ele é, porque eu fui feita à imagem e semelhança dEle. É em Cristo que eu vou encontrar a minha identidade. É olhando para Ele que eu vou encontrar a minha identidade. E é refletindo a glória dEle que eu vou ser transformada de glória em glória por meio de quem? Da palavra dEle, que eu vou ler, entender e aplicar. Transformação é processo. Processo gera dor. Quem é que gera cura? O propósito. Eu passo pela dor para viver o meu propósito. Eu ando, eu caminho olhando para as coisas que estão diante de mim, como disse Paulo, prosseguindo para o alvo. E não para as coisas que ficaram para trás. Quando eu tenho um propósito e eu sei para onde eu estou indo, eu miro no propósito, eu não miro na dor e no problema do processo. Se você desejar fazer uma viagem, digamos que seja o sonho da sua vida, né, pastora? Por exemplo, ir para Israel, né? Sonho da sua vida. Aí você diz assim, olha, eu vou ter que economizar R$100 por mês durante 36 meses para eu conseguir ir para Israel. Um exemplo. Quando você está aqui, o pessoal te chama para comer pizza depois do culto, você está com fome, está com vontade, quer ir com todo mundo, aí você pensa em Israel. Aí você diz, não, gente, obrigada, eu vou para casa comer cuscuz. Tchau. Você passa pela dor para viver o propósito. Quando você tem um propósito, quando você não tem, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve. Você vai aceitar toda pizza que lhe oferecerem, porque você não está preparado, não está visualizando, não está focando em algo muito melhor do que essa pizza daqui 3 anos. Uma viagem para Israel, por exemplo. Então nós temos que ter propósito e temos que ter maturidade para enfrentar o processo e a tribulação. O propósito dói, mas o processo dói, mas o propósito cura. Só experimenta a glória da ressurreição quem passa pela dor da morte. O processo em Deus depende da obediência à sua palavra. Só experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quem o obedece. Uma observação aqui. Obedeça a Deus não pelo medo, não pelo castigo, não pela dor. Obedeça a Deus pelo amor, porque foi te amando que Ele morreu naquela cruz. Ele deu a vida dele por mim e eu vou dar com alegria a minha vida para Ele. Eu obedeço, porque Ele me amou primeiro e eu aprendi a amá-lo por causa do grande amor que Ele tem por mim. Qual a vontade de Deus para nós? Essa vontade boa, perfeita e agradável que a gente tanto fala. Qual a vontade de Deus para nós? Efésios 5, 17 e 21 diz, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Qual é a vontade de Deus? Encham-se do Espírito. A vontade de Deus é encham-se do Espírito. O nosso trabalho é nos encher do Espírito. Porque o próprio Espírito vai dar fruto na nossa vida. O fruto é dele, não é meu. Se você tem mansidão, se você tem amor, se você tem fé, se você tem paz, se você tem persistência,
não é seu, é dele em você. Eu não tenho que focar no fruto, eu tenho que focar em quem gera o fruto. Eu tenho que focar em me encher do Espírito. Uma vez cheia do Espírito, ele vai dar fruto. A minha vida é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Só vive o propósito quem deseja passar pelo processo. E esse processo implica em buscar a Deus, orar, se encher do Espírito, abandonar o desejo de vingança, perdoar quem me ofendeu. Ah, mas ele fez. Perdoar quem me ofendeu. Ah, mas isso que ele fez é imperdoável. Perdoar quem me ofendeu. Senão, eu não sou perdoada por Deus. Isso não é fácil, mas é possível. Porque para o homem pode ser impossível, mas para Deus, o que é impossível? Ele realiza aquilo que para você é impossível. Esse perdão que você não consegue liberar hoje, essa pessoa que você retém dentro de você, porque quando eu não perdoo, eu guardo, eu carrego comigo, eu retenho o mal dentro do meu coração. E muitas vezes eu até repito aquele comportamento, porque o que aquela pessoa fez para me ferir ficou guardado dentro de mim. As palavras que ela me falou ficaram retidas no meu coração e eu acabo dizendo aquilo para outras pessoas. Quando você perdoa, o prisioneiro que a liberta é você mesmo. Quando você perdoa, você não está libertando as outras pessoas. Você está libertando a si mesmo. Para ser transformada por Deus, é preciso fazer a vontade de Deus. E a vontade dele é que você perdoe hoje. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18 diz: alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Uma coisa você vai sair daqui sabendo hoje, qual é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você alegre-se sempre nele. É que você ore sem cessar e que você tenha gratidão. Agradeça por todas as coisas. Dê graças continuamente por todas as coisas. Porque até nas coisas ruins, o bem oculto de Deus vai se manifestar na sua vida e você vai aprender, você vai ganhar experiência, você vai servir outras pessoas por meio da experiência que você passou, embora tenha sido uma experiência ruim. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A vontade dele é essa. Aí muitas vezes a gente quer viver uma vontade que não é de Deus, que é nossa. E a gente ora por aquilo e diz: ah, Deus, eu quero tal coisa, eu estou orando por isso, eu estou orando por um casamento, eu quero um filho, eu quero isso, eu quero aquilo. Peraí, você está se alegrando continuamente? Você está dando graças por todas as coisas? Nós queremos lá na frente receber, mas nós não queremos viver em obediência àquilo que a palavra diz que nós temos que viver. Nós queremos receber o salário, mas não queremos trabalhar 30 dias. Para viver com Deus, para ter um relacionamento com Deus, eu preciso dedicar tempo a Ele. Eu preciso estudar a palavra dele, eu preciso orar, eu preciso abrir mão do meu direito. Eu preciso abrir mão do meu direito. Abrir mão daquilo que está retido no meu coração e que tem me impedido de ter um relacionamento íntegro, total e completo com Deus. O que é que você tem guardado no seu coração ainda, que tem te impedido de conhecer a glória de Deus em sua totalidade, em sua plenitude? Vale a pena deixar de ir para Israel para comer essa pizza hoje? Vale a pena você comer a pizza da ofensa, do rancor, da mágoa, do seu direito, de viver uma vida de avareza, sem querer ajudar os outros? Vale a pena viver isso hoje, acumular riquezas nessa terra de qualquer forma, fazendo coisas ilegais? Vale a pena? E amanhã perder a possibilidade de ser chamado pelo nome, pelo próprio Deus? Porque a palavra dele diz que muitos estarão diante dele e ele olhará e dirá: parta-te de mim, você que faz o mal, porque eu não te conheço. Eu não sei o teu nome. Não queira passar por isso, minha amada.
Nada do que você tem retido em você vale a pena, diante da grandeza e da glória do que Deus tem para oferecer na sua vida. Você não vai viver o propósito se antes não fizer a vontade de Deus. Deus, ele tem um propósito para cada mulher nesse lugar. Ele tem um propósito específico porque vocês têm dons e habilidades específicos. O propósito de todas nós é amar e servir pessoas. Por quê? Porque o mandamento que Jesus deixou para nós foi esse. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua força, com tudo que você tem. E amar ao seu próximo como a si mesmo. Nós estamos aqui para amar e servir pessoas como Jesus nos amou. Como nós somos amadas, como nós somos amadas por Ele. Nós amamos as pessoas e servimos as pessoas porque Jesus disse: eu vim para esse mundo para servir, não para ser servido. O próprio Deus lavou os pés dos discípulos, mostrando que o maior no reino dos céus é aquele que mais serve. Nós viemos para esse mundo para amar e servir pessoas, mas a forma com a qual eu vou servir a Deus é diferente com a forma que você vai servir a Deus, porque Deus nos deu habilidades diferentes. Ele deu para você o dom da hospitalidade. Ele deu para você o dom de amar, de acolher. Ele deu para outra ali o dom do ensino. Ele deu para outra ali o dom de louvar, de cantar hinos, de criar canções de exaltação a Deus. E você vai cumprir o seu propósito de acordo com a habilidade que o próprio Deus te entregou, porque Ele te fez para esse propósito. Mas você só vai descobrir qual é esse propósito quando você fizer a vontade dEle. Conheça Ele, conheça Deus. Entre em um relacionamento mais profundo com Ele. Existem águas mais profundas. E a vontade de Deus é tão simples. Alegrem-se sempre. Orem continuamente, deem graças a Deus por todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para vocês. Encham-se do Espírito. Encham-se do Espírito. Essa é a vontade de Deus para vocês. O Espírito faz o resto da obra, é Ele que faz. Não é sobre mim, não é sobre você. Porque até a habilidade e o dom que você tem foi Ele que te deu. O que é que nós temos de nós mesmos para oferecer para um Deus que tem tudo? O que é que Deus não tem que você possa dar para Ele? Romanos 12, 9 a 21. Gente, é uma passagem enorme. Mas eu gostaria de lê-la com vocês porque ela fala sobre o viver cristão. Como nós devemos viver, como nós devemos cumprir essa vontade de Deus na prática. Porque Deus, ele é tão maravilhoso que Ele não apenas diz para você de uma maneira genérica o que você deve fazer. Ele diz para você de uma maneira específica. Ele diz que atitudes nós devemos tomar. E Ele fala, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com o Senhor a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Amém.
Você vai amar e servir as pessoas usando os seus dons e talentos e assim vai viver o seu propósito. Confie em Deus e se permita ser transformada pelo processo para viver o propósito. Nós somos transformadas durante o processo para viver o propósito. Quem aqui quer passar por esse processo? Amada, você levantou a mão. Então você disse, eu estou disposta a passar pela dor, eu estou disposta a perdoar, eu estou disposta a abandonar o meu pecado, eu estou disposta a abrir mão do meu direito, eu estou disposta a glorificar a Deus, porque eu fui criada para glorificá-lo, e eu estou disposta a glorificar a Deus, mesmo que Ele não faça o que eu estou pedindo para Ele. Eu estou disposta a glorificar a Deus, mesmo que eu não tenha mais voz para falar, mesmo que eu não tenha mais pés para andar, mesmo que eu não tenha mais casa para morar. Leiam o livro de Jó atentamente e vejam o processo que Jó viveu, para que no capítulo 42 ele pudesse ter autoridade para dizer, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora com os meus olhos eu posso te ver. E Jó, durante a dor do processo, ele conheceu a Deus e Deus restituiu a ele em dobro tudo o que ele tinha perdido. Deus é maravilhoso. A multidão, ela estava do lado de fora da tenda, quando Moisés estava lá na presença. Moisés estava dentro da tenda na presença de Deus. Josué estava na porta da tenda, recebendo, aprendendo de Moisés. Ele foi um grande líder, Josué, porque ele aprendeu com quem estava bebendo direto da fonte de Deus. Mas a multidão que estava lá fora, eles viam a fumaça sair da tenda. Eles sabiam que a presença de Deus estava naquela tenda. Eles sabiam que Moisés estava falando com Deus. Mas assim que Moisés subiu o monte, Moisés demorou a descer, o que foi que eles fizeram? Embriagaram-se, envolveram-se em todo tipo de imoralidade, fizeram um bezerro de ouro para idolatrar e esqueceram-se de Deus em poucos dias, porque na verdade eles não estavam na presença de Deus. Eles estavam apreciando o que Deus estava fazendo em Moisés. Onde você quer estar? Dentro da tenda, na porta da tenda ou no meio da multidão? Essa é uma decisão sua. Porque Jesus diz, vinde a mim todo que está cansado e oprimido e eu vos aliviarei. Eu estou à porta e bato. É uma decisão sua abrir essa porta para Ele. Onde você quer estar? Dentro da tenda, na presença de Deus, à porta da tenda ou no meio da multidão, que está ali pelo movimento, pelo barulho, pelo oba-oba, mas em 5 minutos se esquece de Deus e se afasta completamente dele, como se nunca tivesse visto seus milagres. O povo que viu o mar se abrir diante dos seus olhos foi o povo que fez o bezerro de ouro. Onde está o seu coração? Vale a pena reter o que você tem retido e perder o melhor de Deus para a sua vida? Então, eu trago essa reflexão, amadas, para que nós possamos sair daqui, não transformadas, porque isso não é possível, mas decididas a viver esse processo de transformação, a se encher do Espírito, a dar fruto, a ponto de derramar e abençoar outras mulheres. Eu espero que cada um de vocês saia desse lugar com essa missão no seu coração, de transbordar vida sobre outros. Mas você só pode transbordar vida se você antes se encher. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para que nós possamos orar?